Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Hoje nosso assunto será licitações e contratos. O que são licitações públicas? Bom, licitação nada mais é do que um conjunto de procedimentos administrativos, porque faz parte da administração pública, para as compras ou serviços contratados por todas as esferas governamentais, seja federal, estadual, municipal, ou seja, todos os entes federativos. De forma mais simples, podemos dizer que o governo deve comprar e contratar serviços seguindo regras de lei. Assim, a licitação é um processo formal, onde há competição entre os interessados. O governo e suas unidades de administração pública, então quem realiza as licitações? O governo e suas unidades de administração pública, o governo federal, 27 governos estaduais, incluindo o Distrito Federal, mais 5.565 prefeituras e todas as secretarias, unidades, fundações, câmaras estatais, autarquias, etc. Ao total são mais de 34 mil unidades que licitam, segundo dados estatísticos. Então, vender para o governo é um bom negócio. Pelo menos tem muitas unidades para serem oferecidos produtos e serviços. Quem que realiza as licitações? Mais de 34 mil potenciais clientes, para as empresas venderem seus produtos e serviços. Como que se inicia uma licitação? Uma licitação há necessidade da administração pública e por isso inicia o planejamento do que e como contratar e comprar. Então essa é a fase interna. A fase externa inicia com a publicação da licitação, ou seja, chegou ao conhecimento do público. E termina com o objetivo central, contrato. Na fase de contrato, cabe a contratado executar e a administração fiscalizar a execução. Quais que são as leis que regem a licitação? Nós temos aí a Lei Federal, 8666, de junho de 93, e que já sofreu várias alterações. E nós temos aí, então se deve conferir, a lei atualizada, que é uma lei nacional, ou seja, deve ser observada pela União, Estados e municípios. Depois de 2002, com o surgimento do pregão, que é a sexta modalidade, então surgiu a Lei 10.520, que rege os pregões, mas quando necessário recorre-se à lei para assuntos que a lei do pregão não responder. Aqui nós temos as leis que regem a parte do orçamento, está dentro da Constituição Federal. Nós temos aí duas leis permitem que os governos façam em seus regulamentos próprios, isso para facilitar e adequar aí as regras gerais e as particularidades de cada administração pública. Mas atenção, hein, gente, nenhuma lei estadual, decreto ou regulamento pode ferir o que ditam as leis 86666 e 10.520. E mais, nenhuma lei pode ferir nossa lei maior, que é a Constituição Federal de 88. Então essa é a lei maior. Assim, sempre que for participar de uma licitação, é preciso conhecer as leis e verificar as legislações existentes para a licitação que vai participar, que na regra estarão citadas no edital da licitação e são de fácil acesso, na maioria das vezes em sites na internet.
Lembramos aqui que da Lei Complementar 123 e alterações que trazem orientação, né, para a licitação, quando as empresas forem em pequeno porte, forem EPP ou ME, microempresa. Então nós temos aí muitos benefícios exclusivos para essas empresas. Bom, em junho de 2016 nós temos nova lei importante, né, a chamada Lei das Estatais, que é a 13.303 de 16. Ela traz regras, né, direcionadas para empresas públicas de economia mista, como o metrô, companhias de água e esgoto e suas subsidiárias de todos os governos federal, estadual, estado, Distrito Federal e municípios. Leis, decretos, instruções normativas e regulamentos devem ser lidos e relidos, compreendidos com profundidade. Saber é um grande diferencial para o governo, pois ele estará corretamente cumprindo o seu dever de aplicar a legislação e pela supremacia dos interesses públicos. Esse é o princípio da legalidade. Nós vimos aí, né, na aula anterior, os princípios, né, da licitação e do orçamento. Para quem participa da competição, então o conhecimento vai ajudar a vencer a licitação, ajudar que todos atendam às leis e seus princípios da Constituição. Tudo isso torna a licitação justa, eficiente e eficaz no seu objetivo. E não esqueça dos julgados dos tribunais em instância superior, onde interpretam a lei e tomam decisões, criando assim a jurisprudência, que se agrega e evolui às leis. A jurisprudência torna-se um instrumento muito importante para ser usado como base em recursos e defesas nos processos de licitação. O que é um edital? Então faz parte aí do processo licitatório o edital. Então cada licitação tem o seu respectivo edital. Esse é o mais importante, é o documento onde estarão todas as regras que serão observadas pela comissão de licitação e, quando for o caso, pelo pregoeiro. E como bem disse, né, o jurista Eli Lopes Meirelles, o edital é a lei interna da licitação. Não pode conter cláusulas ou condições que comprometam a competição. Então essa competição aí tem que existir e é saudável nos processos licitatórios. Dentro do que é o edital, também será nulo se for genérico, impreciso ou omisso em pontos essenciais ou se tiver exigências excessivas ou impertinentes ao seu objetivo. O remédio para casos assim é pedir esclarecimentos ou até a impugnação do edital. Qualquer cidadão pode impugnar o edital se tiver vícios ou qualquer problema. Bom, acabamos de falar aí da comissão de licitação e pregoeiro. Quem são eles na licitação? A comissão de licitação é constituída por agentes públicos que irão conduzir as contratações nas licitações tradicionais. E o pregoeiro é quem conduz o pregão com uma equipe de apoio. Sempre são nomeados pela autoridade do governo. Então, quem são essas pessoas, né? E já disse, né, que o pregão é sexta modalidade. Então, agora vamos falar de licitações tradicionais. Bom, dentro das modalidades de licitação, nós temos aí, dentro da Lei 8666, são 5. Relembrando, o pregão é a sexta modalidade criada a partir de 2002. Então aqui vamos inserir mais uma importante informação, que é o pregão, né? Que pode ser presencial ou eletrônico. Bom, hoje nós estamos aí em 2021, né? Plena pandemia aí, né? Então o pregão com certeza é eletrônico. Ou seja, presencial também, né?
como concorrência de tomada de preço. Eletrônico, como podem ser convites e leilão também. O eletrônico sempre via internet, presencial com a presença física do governo e fornecedores no local indicado no edital. Bom, aqui nós temos um pequeno fluxo, né, de como que funciona. Nós temos a concorrência, a tomada de preço, concurso livre, convite, leilão, e também temos o pregão, de acordo com a legislação ao lado, né? Dados gerais sobre as modalidades tradicionais. Então, nós temos lá a concorrência, que é a modalidade da qual participam, né? Podem participar interessados, que na fase de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução do objeto da licitação. A tomada de preço. Então, essa modalidade é realizada aí entre os cadastrados, né, e que aderem a essas condições, né, para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Dados gerais sobre as modalidades tradicionais. Então, nós temos aí o convite, a modalidade é realizada entre interessados do ramo de que trata o objeto da licitação, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela administração. O convite é a modalidade de licitação mais simples. A administração escolhe quem quer convidar entre os possíveis interessados cadastrados ou não. Dados gerais sobre as modalidades tradicionais ainda. Então nós temos lá, a divulgação deve ser feita mediante a fixação de cópia do convite em quadro de avisos do órgão ou entidade, localizado em lugar de ampla divulgação. Isso aí tudo, né, gente? Nós estamos falando do sistema tradicional. No convite é possível a participação de interessados que não tenham sido formalmente convidados, mas que sejam do ramo do objeto licitado, desde que cadastrados no órgão ou entidade licitadora, né? Ou no sistema de cadastramento único de fornecedores chamado SICAF, ou Cadastro Unificado Similar. Dados gerais sobre as modalidades tradicionais. Então, esses interessados devem solicitar o convite com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. O que é pregão? Então, agora estamos na sexta modalidade, né? É uma modalidade do tipo, né, de licitação menor preço, para aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado. E a disputa é feita por propostas e lances sucessivos em sessão pública, presencial ou eletrônica. Bens e serviços comuns são aqueles rotineiros, usuais, sem maiores complexidades e cuja especificação é facilmente reconhecida pelo mercado. Quais as novidades que trouxe o pregão? Foram várias. Podemos destacar sem limite de valores, sempre tipo menor preço. Quais as novidades trouxe o pregão ainda, né? Tem mais. Disputa por lances, o licitante tem a oportunidade de dar lances sobre as propostas escritas. Assim, a administração pode negociar diretamente com os licitantes, né, visando a proposta mais vantajosa. Com inversão de fase, né, primeiro o julgamento das propostas e somente se abre o envelope de documentação da classificada em primeiro lugar. Dentro ainda das novidades, nós temos lá recurso único, saneamento de falhas, o pregão eletrônico, acesso à participação, ampliação e facilitando a participação de mais empresas, de qualquer lugar, com mais economia, bastando estar conectado à internet. Um processo transparente e que pode ser acompanhado por todos. Tudo isso aí traz muita agilidade, facilidade e desburocratização de todo o processo. Diferenças entre pregão e outras modalidades. A principal e básica diferença entre a licitação tradicional, ou seja, as modalidades de licitações de concorrência, tomada de preço
e convites é o valor e a complexidade da licitação, o que não se aplica ao pregão, pois para essa modalidade não há limite de valores. Quais as diferenças ainda entre o pregão e as outras modalidades, né? Para o pregão, a diferença principal é a inversão de fase. Primeiro análise da proposta, depois análise da documentação. Alguns estados já adotam a inversão de fase em todas as modalidades. Quando que se aplica o registro de preço, CRP? O sistema de registro de preço pode ser adotado somente para duas modalidades, concorrência e pregão. Então, trata-se de um procedimento especial de licitação para registrar o preço da sua empresa, visando futuras contratações com a administração pública. E quando que se aplica o registro de preço, CRP? Ainda continuando, o órgão público poderá convocar a empresa que tem os melhores preços registrados em ata. Não existe obrigação de contrato, apenas a possibilidade. As empresas usualmente utilizam o termo "sou detentor da ata". Então, muitas são as vantagens do uso da ata de SRP. Algumas mais relevantes: otimização de estoques, só se entrega o que realmente vai ser utilizado, aquisição imediata, né? E redução do número de muitas licitações, possibilidades de parceria. Bom, afinal, o que são as compras ou cotações eletrônicas? São aquelas que, de menor valor, onde está dispensada a licitação, como nós já vimos antes. Então, todo o processo se dá via internet, onde o fornecedor pode dar lances até encerramento. Essa facilidade motiva o maior número de empresas competindo e a administração pública compra ou contrata pela proposta mais vantajosa. Tudo é muito fácil, ágil, econômico e simples. Os governos estão cada vez mais se organizando para efetuar suas pequenas compras via internet. É rápido, é menos oneroso, ampliando a competição, compara-se melhor. Nesse roteiro de noções, informamos os principais sites de compras eletrônicas e pregão eletrônico. Então, os sites informam as regras de participação, se é preciso cadastro, efetuar credenciamento, termos de participação, como operar, como saber quem foi o vencedor, etc. O que é limites, né? O que são limites de licitações? Temos que observar a lei, que trata de dois limites, né? Um para as obras e serviços e outro para as demais contratações, compras e serviços. Bom, gente, eu não costumo colocar nas minhas aulas valores como foi colocado aqui. Então vocês vão ter que consultar. Esses aqui são os valores para a época que, né, estava vigente quando eu fiz esse slide aí dessa aula. Então esse slide está desatualizado na questão de valores. Já se passaram aí uns 3 anos que eu montei esse slide aí, né, com esses valores. Então teria que consultar os novos limites e valores. Aqui também nós temos limites, né, para compra e serviço não referenciado no inciso anterior. E na anterior, né, nós tivemos ali para obras e serviços de engenharia. Agora para as outras compras. Um exemplo, uma licitação de serviços para tomada de preço tem valor estimado de contratação de até de 1.430.000. Se é uma concorrência, o valor do contrato está acima de 1.430.000. Nada disso se aplica a pregão, que não tem limites para contratação, contrata a qualquer valor. E os valores para dispensar licitação? Então isso é comum, nós temos lá valores para dispensar de se fazer licitação. Também eu peço a vocês que consultem os limites, né? Que os limites variam muito. Aqui nós temos alguns valores que se aplicam ao Estado de São Paulo. Ó, a regra é licitar, né? Pode haver dispensa nos casos da lei de licitações,
e a lei também prevê a hipótese de não ser exigível ter a licitação. Então, quando não houver possibilidade de competição, caberá inexigibilidade. Um exemplo simples de inexigibilidade é a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica e especializado pela opinião pública. As dispensas podem ser por valor, pequenas compras e serviços ou emergência conforme a lei. Algumas definições importantes aí. A habilitação refere-se à fase de entrega de documentos. Inabilitação, a empresa inabilitada é aquela que não atendeu a todos os requisitos. Classificação refere-se à fase de proposta, né? Desclassificação, a empresa está desclassificada, não atendeu os requisitos referentes aos preços e proposta. Anulação, a anulação teve irregularidade. Outros termos, revogação, não há mais interesse do órgão público no processo. Adjudicação, é o ato de atribuir ao vencedor objeto da licitação. Nas licitações tradicionais, a autoridade superior, no pregão ou pregoeiro, se não houver recurso, ou a autoridade superior, se houver recurso. Homologação. Então, é o ato em que a autoridade superior confirma todos os atos e é um ato que complementa a adjudicação do processo de homologação da concorrência. Recurso. Em todas as fases, né, a exceção do pregão, que o recurso é único. Havendo alguma irregularidade, pode-se encontrar com recurso para correção de atos decisórios, atos ou decisões. Revogação. Não há mais interesse do órgão público. Adjudicação é o ato de atribuir ao vencedor. Nós vimos acho que na anterior aqui, né? Não vimos. E classificação refere-se à fase de proposta. Anulação, então a licitação teve irregularidades. Homologação é o ato em que a autoridade superior confirma todos os atos e é um ato que complementa a adjudicação. Recurso. Então, em todas as fases, à exceção do pregão, que o recurso é único. Havendo alguma irregularidade, pode-se entrar com o processo para revisão, correção de atos ou decisões. Como se cadastra, né? Como se cadastrar nisso aí? Eu falei bastante em licitação, mas aí vem aquela curiosidade, né? Você que está assistindo aí o vídeo agora, pô, professor, mas e se eu quero participar, minha empresa participa, trabalho numa empresa que pode vender produtos para órgãos públicos, então como que faz o cadastro? Eu peguei aqui o CICAF, né? CICAF, CRC e CalFesp. CalFesp é de São Paulo, tá? Então tem os sites aí para vocês entrarem. O CICAF é onde você vai colocar todos os seus documentos, né? Para poder se cadastrar como para participar dos leilões, né? Então, para participar da licitação é preciso efetuar seu cadastro ou apresentar os documentos no envelope da habilitação. Então, esses documentos devem se limitar àqueles listados nos artigos 27 ao 31 da Lei 86463, né, de 93. Os documentos referem-se à regularidade da sua empresa no tocante a, né, habilitação jurídica, contrato social, etc., qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, balanço, etc., regularidade fiscal, certidões negativas de débitos com o governo, INSS, FGTS, Receita Federal e impostos federais, municipais, né, estaduais, etc. Quanto maior a licitação, maior o número de documentos para comprovar a idoneidade e capacidade da sua empresa. Quanto menor a licitação, né, as exigências, em muitos casos, somente serão precisas as certidões com o INSS e o FGTS.
Mas pode ser algumas, se bem a simplificação, né? Uma simplificação bem tranquila de toda a documentação. Esses cadastros podem ser identificados como CRC, Certificado de Registro Cadastral, né? Ou CRF, Certificado de Registro de Fornecedores, CR, Certificado de Registro ou similares. Já o governo federal criou o SICAF, que é o Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores, é um serviço gratuito, né? Para unificar um único cadastro para todas as suas unidades licitantes no país. Por exemplo, ministérios, delegacias, né? Escolas federais, universidades, a Infraero, INCRA, INSS, Furnas, Caixa Econômica, etc. Então, o acesso a todas as informações estão disponíveis no portal Compras.net, nesse endereço que está aí na sua tela. Então, efetuado o cadastro em uma das unidades de sua região, esse tem validade de 1 ano e passa a ser consultado online para confirmar se sua empresa está com o SICAF atualizado. Apenas as certidões negativas, né, devem ser atualizados conforme sua validade. Outro cadastro muito importante é o do governo do estado de São Paulo, que é o CalFesp, que é o Cadastro Unificado de Fornecedores do estado de São Paulo. Também é um serviço gratuito. O assalto é feito pelo portal BEC, né? Opção CalFesp, e sua utilização é obrigatória para a administração pública do estado de São Paulo. Bom, não precisa falar nada que São Paulo deve ser o maior estado, né? Para termos negociação aí, fazermos negociação, né, de produtos, mercadorias e serviços com o governo. Certidões online. O que nós podemos conseguir aí de certidões online? Então, agora com a modernização, hoje já temos várias certidões que podem ser emitidas via internet. Então, vou dar o exemplo aqui. Tem 4, INSS, FGTS, Receita Federal e União. Nós temos da União, do Governo Federal, débitos e certidão negativa de débitos e tributos, a certidão contra a dívida ativa, a certidão negativa de débito do INSS e certidão de regularidade do FGTS. Então aqui nós temos um livretinho com as certidões. Essas informações são tiradas pela internet, né? Aqui tem alguns links que podem ser importantes para vocês. Tem links de compra de vários estados. Vocês poderão estar consultando depois para fazer o leilão. Nós temos ainda a continuação aqui, né? Nós temos aí os portais de compra de Santa Catarina até o estado do Tocantins. E temos ainda o sistema de licitações do Banco do Brasil. Então tudo isso aí vocês podem anotar, né? São links úteis para se fazer oferta de produtos, né? Vender produtos para os estados e para o governo em si, né? E a demanda? O governo compra muito? O que compra? Isso é uma perguntinha que sempre sai, né? Então, o governo é o maior comprador do país. Então, a estimativa é de mais de 700 bilhões por ano. Então, compra e contrata de tudo, de uma obra a materiais de papel e alimentos, de limpeza, produtos de limpeza, ferroviários, de saúde a transportes, de confecções de móveis, veterinárias, navios, informática, eventos de química, consultoria de segurança, paisagismo. Então, isso é o que o governo contrata. Contratos. Caso tiver contrato com o fornecedor, nomear o fiscal de contrato. O registro é feito no SICOM, Sistema de Gestão de Contratos. E registro no CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. Então, gente, aqui terminamos aí a nossa aula.
Agradeço a atenção de todos por assistirem mais essa aula. Obrigado, gente. Então, e não esqueçam de fazer inscrição no meu canal. Deixa seu joinha, seu like. Essa aula aí tem como referência a parte do conteúdo obtido no portal abaixo ali, ó. Portal, licitação, né? Então vocês poderão estar conferindo esse material lá. Gente, foi muito bom tê-los aí. Mais uma aula. Até a próxima.